tudo bem? Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece no ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts na área de saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Eu gostaria de começar este episódio já pedindo a você para curtir e compartilhar o conteúdo dos nossos podcasts com quem você ama e gosta. É a melhor forma que você tem de distribuir conhecimento e conteúdo de qualidade e fazer com que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Lembre que você é o nosso principal parceiro. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Paula Miller, que tem uma história muito interessante que nós vamos aí discutir ao longo do período do nosso podcast. Ela tem pouco tempo que está aqui em São José dos Campos, já atuou como nefrologista, atualmente faz uma abordagem mais voltada para a medicina integrativa, mas vou deixar para que ela fale com vocês. Vamos passar rapidamente pelo seu currículo, doutora, seja muito bem-vinda, e aí a gente começa a nossa conversa, tudo bem? Ela é formada há 28 anos pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, correto? Isso. Há cerca de 14 anos ela fez a sua especialização em nefrologia pela Unirio e PUC-Rio, e em 2019 se submeteu à pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, uma referência aí em medicina integrativa, né? E também fez pós de biofísica e atende, como preceito básico dela, atende pacientes utilizando conceitos de limpeza do terreno biológico para encaminhamento e cura. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Presinto já de antemão que teremos uma conversa excepcional. Sim. Fala um pouquinho, a gente estava conversando aqui antes, percebi que seu sotaque é mais arrastado, assim, não é? Meio carioca, meio né? Carioca, mas não carioca. Desculpa, antes da gente começar, mas é doutora Ana Paula Miller. Se você quiser acessá-la no Instagram, o Instagram dela é @doutora, DRA, certo? Isso. Ana Paula Miller, MULLER, doutora.Ana Paula Miller. Você pode achar no Instagram. Exatamente. Pois é, eu tenho essa formação, morei muitos anos no Rio de Janeiro, cerca de 30 anos no Rio de Janeiro, vinda de Belém do Pará. a minha região é o norte, né? Entendi. Então, nasci em Belém do Pará, fui criada no Rio de Janeiro, fiz a minha formação pelo Rio de Janeiro e depois me mudei para Rondônia. E lá morei 22 anos, fiquei lá em Rondônia, saí, fiz nefrologia, voltei e fiquei lá 22 anos atuando na área de nefrologia. E, de repente, eu pensei, nossa, eu acho que esses pacientes muito crônicos, muito adoentados, eles merecem uma conduta melhor. Não mais esses que já entraram na hemodiálise, mas eu pensei, nossa, se eu puder abreviar, aumentar o tempo dele no tratamento conservador e puder evitar que ele vá para a hemodiálise, eu ganho mais, eu ganho vida para essa gente, eu ganho satisfação própria de estar auxiliando efetivamente as pessoas. E aí eu comecei a fazer a pós do Laí Ribeiro. O meu filho, eu queria emagrecer meu filho, não consegui com um rapaz, não consegui a vaga e o colega não me deu escolha. Aí eu falei, você quer saber, eu vou lá fazer a pós do Laí Ribeiro. Eu faço eu mesmo. E eu vou tentar fazer, apesar de santo de casa não fazer muito milagre, mas eu fui e fiz. E quando eu estava fazendo a pós, eu falei, meu Deus, que mundo disruptivo, que visão bacana, aonde você não olha sintoma, medicamento. Muito pelo contrário, você olha bases bioquímicas, você vai fazendo trajetos outros para melhorar a vida, dar satisfação, para você dar melhora de energia, o paciente melhora, os relatos são maravilhosos. E a gente também faz muito o conceito da experiência do paciente, e isso é muito legal. Por quê? Quando você pensa no paciente, aquela coisa da consulta, aquela coisa gelada, não, é diferente, você já recebe com abraço, já recebe com mimo,
você senta o paciente, deixa ele contar a sua história e deixa ele... E aí você consegue perceber, em alguns momentos, alguns gatilhos. E esses gatilhos é onde você vai acessando não só o físico, que o físico adoece, mas o mental e o espiritual estão totalmente arrolados nesse mundo de doença. Então, nesse momento, você começa a buscar novos caminhos e você consegue acessar a cura. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil você deixa o paciente à vontade, ele acaba. Ele geralmente se emociona, e a gente vai acolhendo aquela situação, percebendo outros caminhos para a gente tentar abordar com um aparelho, abordar com uma técnica, para poder fazer com que aquele corpo possa responder melhor às terapêuticas. Ainda é um choque de realidade, na verdade, com relação àquilo tudo que se aprende antes de ter contato com isso. Exatamente. Porque a escola médica, ela é muito cartesiana, pá. E, na verdade, porque foi perdido isso ao longo do tempo. E isso é uma busca, é um caminho a cura mesmo. Então, você aborda aquele paciente, você envolve aquele paciente e você deixa ele maleável e confiável. E aí, depois que você estabeleceu confiança, você mostra que é possível. E muitas das vezes é. Entendi. E eu queria falar da biofísica, que depois que eu fiz comecei a medicina integrativa, abri uma porta para essa outra realidade, porque ela rompe mesmo com essa coisa cartesiana. Então, você abre a porta para uma outra possibilidade, e aí, no meu último dia de pós, eu conheci, por acaso, me falaram, olha, tem uma outra pós acontecendo no outro andar do hotel, e lá tem o aparelho Rife, tem outros aparelhos, o Rife, desculpa. O Rife, Raymond Rife, é um cara que nasceu em 1870, eu acho, não, 1880 e alguma coisa. E ele começou a quebrar esse paradigma, né? Ele falou assim, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa mais que a gente pode fazer, e ele começou a buscar as frequências das doenças. E fez um aparelho para antagonizar aquela frequência. Então, por exemplo, estou com um Escherichia coli na urina. Então, estou com uma infecção urinária. Escherichia coli é uma bactéria. Estou com uma infecção urinária, e aí eu tenho a frequência de Escherichia coli. Então, ela faz assim. Aí eu jogo uma frequência inversa. Você anula. Você extingue aquilo ali. Entendi. Então, ele começou a fazer isso, provou algumas coisas, foi extremamente apedrejado, porque é um negócio que... Tu imagina, se hoje eu falar isso, as pessoas questionam, chamam de charlatão e tudo mais, acham que você está mentindo. Agora, imagina o cara, ele começou a mexer com isso em 1900 e alguma coisa. Então, era muito disruptivo, ele tomou muita pedrada, ele viveu em ostracismo, mas a última aula que eu dei sobre biofísica, eu levantei a pesquisa para o equipamento dele, né? Rife Machine, e tinha 128 mil pesquisas, né? Então, artigos para isso. Então, é um cara que até hoje mexe com isso, que deixou um legado muito forte. E as coisas a gente faz, a gente aplica as terapias e a gente consegue
curas fantásticas que se provam. Tem muita pesquisa, tem muita coisa acontecendo. Não é achismo, é ciência, e não é utilizado porque bate com uma parede muito dura, que é a medicina cartesiana, onde existem muitas indústrias produzindo muitos remédios caros, então, às vezes, não há muito interesse, porque acaba sendo extremamente simples. Você dá um suporte para as pessoas. Entendi. É um suporte muito efetivo. Então, quando eu subi, eu já conheci um aparelho Rife, fui ver sobre esse outro aparelho Rife lá, que eu estava comentando, no meu último dia de pós. Eu fiquei apaixonada, um aparelho com 17.000 abordagens que você poderia levar para diversas circunstâncias, muito mais barato do que eu tinha tido acesso anterior, e ali à disposição. E com esse pequeno aparelho eu fiz muitas coisas e fui adquirindo novos aparelhos enquanto a gente ia fazendo a pós, que é do Instituto Fernanda Bem, onde um casal, Alexandre e Fernanda, eles fazem assim coisas incríveis no mundo da biofísica. E aí, além dessa parte de frequência e de frequências que se anulam, existe alguma outra coisa, alguma outra técnica, ou é mais baseado nessa parte mesmo? Não, existem muitos aparelhos. Inclusive, tem a ideia do campo mórfico, um dos aparelhos que o Alexandre tem agora, que ainda não está comercializando, mas que mostra as infinitas possibilidades de cura que a gente tem. O aparelho se chama Hemorf. E ele lê através através de inteligência artificial. Ele botou o aparelho para estudar, a inteligência artificial que ele criou, ele botou para estudar um mundo de coisas, já está estudando em cerca de 5 anos. E ele colocou esse aparelho para... você tem um testemunho, você tem a voz da pessoa, uma foto, se a pessoa não estiver presente, né? A voz, a foto e a data de nascimento. E esse aparelho mostra o que a pessoa tem e envia frequências pelo campo mórfico. O que é o campo mórfico? É isso que a gente habita. É o éter, esse que a gente acha que é o nada, o zero. A gente habita a gente tem um plano que é não material, que é não perceptível pelas pessoas, mas que transporta informações de qualidade. Por isso que a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que buscar pensamentos positivos, a fala altruísta, positiva, o amor. O amor o coração é o nosso maior campo frequencial, né? A nossa maior campo energético sai do coração. Então, quando você espalha isso, quando você deixa isso assim muito abundante, você frequencia, você entra você pensa o amor incondicional, né? O amor pelos seres, pelo mundo, a gratidão, isso faz com que isso se amplie. E energeticamente, você deixa isso muito positivo. Certo. Pegando um gancho do que você está falando aí, o pensamento da medicina tradicional chinesa, ele se baseia muito nisso, na questão de que, óbvio, não é só a medicina chinesa, eu sei disso, mas o que eu vou conhecer com algum grau um pouco maior de profundidade, mas a medicina chinesa também traz essa parte de que nós somos sempre, tudo que a gente tem é energia, então nós somos energia. Então, se nós somos energia, a forma como nós fazemos essa energia vibrar vai ter impacto direto
na qualidade de vida que nós temos, né? Existem alguns experimentos muito interessantes, eu não vou me lembrar o nome dos experimentos, nem quem foi que os fez, mas tem um, você já deve ter visto, deve saber mais do que eu, sobre um rapaz, eu acho que ele é até japonês, e ele fez um negócio sobre o congelamento da água, das moléculas, né? Aquilo ali é muito incrível. Sim. Então, talvez você saiba falar melhor do que eu. Você prefere falar ou não? Pode contar para o pessoal. Então, o experimento é de Masaru Emoto. E ele percebeu que a água é um grande condutor, e a água imanta com tudo. Inclusive, ela imanta até da região por onde ela passa. Então, se ela passa perto de coisas ruins, ela também está imantada. Isso é uma coisa importante, porque o estudo da água, a água é muito vital e ela não é só tomar água. Tem uma série de questões sobre a água que a gente precisa saber. Voltando ao Masaru Emoto, ele demonstrou, através das moléculas da água, que se você falar para a água que ela é boa, falar coisas gratas, falar sobre amor, falar sobre coisas positivas, a água tem uma molécula, a disposição da molécula dela vai ser belíssima. Agora, a mesma coisa, se você falar palavrão, se você botar ela num ambiente de baixa vibração, onde haja coisas ruins, onde haja muita doença, pensamentos negativos, ela também vai demonstrar isso com a molécula completamente diferente, bem feia. Isso é visível, porque ele pegou, se não me engano, a água, ela era dessalinizada, não, desmineralizada, não lembro. Tinha alguma coisa lá que ele conseguiu para poder... Ele ficou anos estudando isso, e até que ele conseguiu chegar naquilo que ele precisava ver. Qual que era o experimento? Durante o momento em que ele colocava aquela água para congelar, todo mundo sabe como que é o desenho de um floco de neve, né? Então a água, quando ela começa a congelar, a manifestação tradicional dela, quando ela está imóvel, é daquele jeitinho que a gente sabe, que é aquele símbolo do cu lá do ar-condicionado, né? E aí, se você submeter essa água a variações energéticas por palavra, por indução musical, no momento em que ela vai congelar, a frequência do congelamento ali mostra algumas figuras são desenhadas, alguns mosaicos. E quando as palavras são boas, quando a música é uma música que fala sobre coisas boas, uma música de esperança, as moléculas, a forma como a água congela ali, você vê isso nitidamente, tem no YouTube, quem quiser ver, ela fica linda, é uma coisa assim maravilhosa, uma obra de arte. Só que quando você submete, você pode deixar a mesma água descongelar, e aí quando você vai submeter a água a um novo congelamento, e aí ela é submetida a esse congelamento durante um período em que se fala palavrão, começa a xingar, começa a falar mal, né? Todo tipo de emanação de energia negativa, a molécula se congela de uma maneira completamente desordenada e fica assim feio de se ver. Então é uma materialização daquilo que todo mundo fala, energia, vibração, não sei o quê, e essa foi uma forma que foi encontrada para se materializar isso. Se me permite estender um pouco mais, existem outros experimentos, esse eu nunca fiz, mas vira e mexe eu me pego e falei, vou fazer isso um dia, que você pega dois vegetais, né, grãos, por exemplo, arroz, em 2 potinhos, e para um você sempre fala coisa boa, você molha ele, e para um você sempre fala coisa boa, e para o outro você fala sempre coisas ruins. E esse que você fala coisa boa, ou ele fica inerte, e ele passa pelo ciclo dele ali de azedar e tudo mais, e produz a fermentação e a vida a partir dele, e aquilo segue, e o que é ofendido, digamos assim, ele apodrece, ele torna uma constituição, um cheiro pior, uma coloração mais escura, então ele toma um grau de podridão muito mais intenso do que aquele que, mesmo no estágio final dele, que é o apodrecimento, digamos assim, ele se dá muito melhor para a gente ter, mais uma vez, a materialização disso que você está falando, né? Porque tudo é vibração, né? E quando você vibra na coisa boa, você consegue o resultado bom. É a materialização. Esses são dois exemplos maravilhosos onde as pessoas podem visualizar que é muito exatamente
o que acontece Para você não sobre... ficar sendo chamado de doido, tem como ver o que acontece, né? Então você pode Exatamente. fazer na sua casa. Esse da água vai ser um pouco mais difícil, porque exige algumas técnicas lá, mas o do material, se você procurar aí, certamente você vai achar no YouTube. Plantinha também acontece Exato, isso. E você pode fazer na sua casa, não precisa acreditar nem em mim, nem na doutora Ana Paula Miller aqui, pode fazer. Muito legal, você falou que tem algumas coisas interessantes da gente saber sobre a água, além disso que a gente discutiu, tem alguma coisa que você queira falar? A água, ela é primordial, né, para a nossa vida, porque nós somos 70% água. Então, nós precisamos, e quando nós somos recém-nascidos, em torno de 85%. Por isso, e somos alcalinos, né? Ao nascimento, nós temos um corpo mais alcalino. E temos um aromazinho, um bebezinho é muito cheiroso, um negocinho muito gostoso de cheirar. O que acontece? A água, ela precisa de algumas coisas para ela ser boa e ela estar te hidratando. Primeiro é a disposição das moléculas. Certo. A molécula da água, ela tem que estar disposta hexagonalmente, tá? E é coisa que pouca gente sabe. Você tinha noção disso? Não. A água é muito fácil dela estar aglomerada, formando cluster, tá? O que é um cluster? É o aglomeramento, uma maçaroca das moléculas. E a gente não consegue visualizar isso. Mas aí, o que você precisa? Você precisa ter uma água que ela tem uma estrutura melhor e ela vai conseguir entrar e fazer o seu papel de hidratação. Mas não é só hidratar, é hidratar lá dentro da célula. Porque senão você continua com sede. Você já bebeu água? Eu estou com sede, aí toma água, e a sensação da sede não passa? Permanece. É isso, você está tomando uma água que ela não está com a estrutura adequada. Outra coisa é ser alcalina. Quanto mais alcalina, você poupa o seu sistema tampão, né? São vários sistemas, você precisa ter um pH, o pH fisiológico nosso, ele tem uma variação bem curtinha. E aí quando você toma uma água alcalina, ou toma qualquer líquido, ou ácido, ou qualquer líquido, água ou qualquer outro líquido mais ácido, você precisa lançar mão de diversas circunstâncias para poder deixar regular o seu organismo, né? Quando você toma uma água alcalina, você está poupando esse teu sistema tampão e você já vai, pela própria fisiologia, já vai levar aquilo ali já para um pH adequado. Então, sem ter que lançar mão de proteínas, depois de osso, depois outras coisas para fazer aquela harmonização. E a água, ela outra coisa sobre a dureza da água. A água ela pode ter a capacidade de ser, eu não sei como é que eu explico isso. Então ela tem uma dureza e aí você tem que conseguir ter uma permeabilidade melhor da água. Quando você tem essa dureza, é porque você tem certos está me faltando o nome. Nutrientes. Não, ela está com certos compostos inorgânicos que vai levar à formação de trialometano. O trialometano é extremamente ruim para o nosso organismo, tá? E a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa é o PRAL. A água tem que ter um PRAL negativo. O que é o PRAL? É a capacidade de converter uma substância ácida
E dentro dela, por exemplo, você joga aqui um testador de ácido. Você tem que a água tem que ter a capacidade de converter, de regular aquilo ali rapidamente, tá? Esse é o prau negativo da água. E são essas coisas, porque a gente precisa manter Mas o nosso... como alcançar isso? Então, tem um filtro? Tem filtros que aí a gente utiliza muito mal as coisas, né? Por não ter o conhecimento, né? Então, ter filtro. A gente também tem uma outra coisa que a água precisa é ser livre de cloro e de flúor. É uma coisa que é até mais importante que o pH da água, é você ter a importância de não ter flúor. Porque o flúor vai competir na tireoide e tal. Eu já explico essa parte. Por favor. Então, o cloro e o flúor, eles vão fazer muito mal para a tireoide e você tem que ter uma água que não produza essas coisas. Então, hoje eu descobri um filtro que é o que eu utilizo, que não que ele vai levar uma água alcalina, ele imanta a água, ele tem ímãs, que ele vai imantar essa água, deixar ela com a estrutura adequada. Vai ter minerais que vão levar à alcalinidade e ele retira cloro e flúor. A gente não consegue, porque aí, às vezes, numa água, num filtro, você consegue uma água X, no outro você consegue conseguir tudo de melhor, é mais difícil. Tem que ter uma Mas a gente havia um povoado lá na base do Himalaia, que eles tinham a água pura descendo ali da fonte, e que eles eram extremamente... primeiro que eles só comiam uma vez ao dia, poupando um bocado de esforço e de estrutura, né, mesmo da nossa... Gasto energético e oxidação que vem disso e tudo mais, pela própria estrutura da vida tribal que tinha ali, né? A água de excelente qualidade e que as mulheres... todo mundo dormia muito cedo, porque acabava-se a iluminação, todo mundo dormia muito cedo, então tinha um sono de qualidade e as mulheres tinham capacidade de gerar filhos até os 60 anos. E a jovialidade, o que prova que você ter uma vida mais simples, longe de contaminantes, com uma água boa, com um sono bom. Isso é uma coisa meio hipotética quase, né? Mas mostra, utópico, e que mostra que aquele povoado viveu muito bem e tirou da sua longevidade, eram longevos, o melhor possível. Entendi. Que é muito legal. Portanto, que nós perdemos isso ao longo do tempo. Com boas intenções, boa parte das vezes, tentando melhorar, mas acabando nos intoxicando, né? A tecnologia traz muito isso, né? Traz muito essa coisa da busca por ter. Ela nos capacita a ter carros melhores, deslocamentos melhores e tal, mas a gente está bem contaminado. Sim. E hoje, a estrutura que nós temos, a estrutura tecnológica, né, que nós temos, estamos no 5G, partindo para o 6G, que vai poder ter Hoje nós temos a internet das coisas, que o 5G nos propõe, nos permite, né? Mas, em contrapartida disso, a gente tem uma poluição eletromagnética muito grande. Uma poluição eletromagnética muito grande, onde as pessoas dão choque, né? Sai até faísca. Tem Eu assisti um vídeo esses dias aí que o rapaz acendeu um fogão com energia estática. Você já viu esse vídeo? Não. Que ele está sentado no sofá do lado de um fogão assim e pega um tecido
um lençol, deve ser um tecido sintético, né? E aí começam a friccionar no rapaz assim, acendem o gás, ele vai fazer só assim, tuc, aí dá aquele choquinho da energia estética e ele acende o fogão. Falei, poxa vida, esse estava carregado mesmo, hein? Então, e tem como a gente tentar amenizar, né? Uhum. Caminhar com o pé na terra, que é você faz um aterramento, você leva isso para a terra, né? Que ela pode dissipar, ela consegue dissipar isso muito bem, mexer em plantas, abraçar árvores, eu adoro abraçar árvore. Que são coisas que antigamente até se ouvia falar, nem tão antigamente assim, mas sempre havia aquela do tipo que o cara é doido, né? O pessoal usava um termo até um pouco pejorativo, que me fugiu agora, mas o pessoal abraça a árvore, pisa com o pé na terra, ficou um negócio meio que estigmatizado como louco, né? Só antes da gente continuar, deixa eu só lembrar o pessoal aqui. Pessoal, nós estamos com uma conversa muito interessante aqui com a doutora Ana Paula Miller. A gente está falando sobre aspectos biofísicos, medicina integrativa, então um papo mais leve, nada muito focado naquela questão muito linear e cartesiana. Então vale a pena a sua curtida, vale a pena a sua audiência, vale a pena compartilhar com quem você ama e gosta. Lembre-se, mais uma vez, você é o nosso principal parceiro. Você compartilhando, você curtindo aqui, você faz com que esse episódio chegue a mais e mais pessoas para a gente levar conhecimento e conteúdo de qualidade. Lembrando para você que está assistindo, esse é o Papo 20. Por que Papo 20? Porque ele acontece na 20 Medical Offices. O que é a 20 Medical Offices, Dr. Marcos? A 20 Medical Offices é um coworking voltado para a área de saúde e bem-estar. Então aqui nós temos 20 consultórios voltados para o atendimento geral, 3 salas de procedimento, onde tem descarpec, maca que sobe e desce, maca para ginecologista, e são 4 ou 3 salas para psicólogo. São 3 salas para psicólogo e psiquiatra, se quiser atender também, que ela tem um ambiente mais aconchegante, não que as outras não sejam, mas tem um ambiente mais voltado para a introspecção da alma e tudo mais, tapetinho, bambuzinho, sabe? Coisa bem chique mesmo, coisa fina, coisa fina. Então, se você é um profissional de saúde, tem interesse de procurar um lugar que esteja à sua altura para atender os pacientes que merecem um tratamento bom como o seu, a 20 Medical Offices é uma opção. Se você quiser conhecer mais, você pode acessar pelo @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI, 20. Na verdade, se escreve Vinci, né? Então, você pode acessar o @20 Medical Offices, você pode acessar o arroba do nosso podcast aqui, que é o @papo20, o meu, @reumato.marcos.moreira, e o da nossa convidada ilustre, a doutora Ana Paula Miller, que o dela é doutora, ou seja, DRA, Ana Paula Miller, com 2 L's. E o Miller é com U, né? Então é Ana Paula Müller, com 2 L's. Muito interessante, eu ia fazer uma pergunta sobre eletromagnetismo, você já contemplou isso aí muito bem, inclusive dá para perceber que você conhece muito sobre o que fala e ama muito. Adoro. Infelizmente, nós temos um tempo que é um pouco curto, então a gente fica tentando falar sobre tudo, mas tenha certeza que você vai voltar mais vezes. Ah, já está acabando? Não, não está acabando, é apenas um elogio muito sincero. Obrigada. Espero que você o receba com amor, porque é sinceridade mesmo, dá para perceber que você sabe e gosta muito do que faz. Uma dúvida que eu tenho que você chegou a comentar ou tangenciar um pouco, é sobre a questão de oxidação e envelhecimento. Existe alguma coisa que você possa falar para a gente? Então, sobre oxidação e envelhecimento, a gente leva muito a questão para olhar o paciente, e nós estamos num mundo onde a gente se intoxica. Quando a gente começa a estudar sobre intoxicação, a gente fica até bem assustado, fica meio neurótico, tem que relaxar, porque é punk mesmo, se a gente acaba ficando letra, né? Doido, né? Uhum. Então, o que a gente precisa para a gente ter melhor em relação à oxidação e ao envelhecimento? A gente tem que procurar evitar certas coisas que vão nos intoxicar. Então, eu tenho um protocolo de detox biofísico,
tá? Então, eu faço detox e recomendo que as pessoas não façam só detox biofísico quando elas estão doentes. Por quê? Porque você tem que remover essa gama de coisas que vão nos intoxicando e que vão nos adoecendo pontualmente. Antes de você adoecer, faça um detox. Não precisa ser o meu, não precisa ser... Existem alguns protocolos por aí. E tente tirar parasitas, fungos, são coisas que nos habitam que a gente nem imagina, que nos adoecem, que levam a série de doenças que são importantes, tá? Então, faça detox, fungos, parasitas, metais tóxicos, que a gente está em constante contato. Arroz tem arsênico, protetor solar, maquiagem, o batom cheio de chumbo. Então, não é que a gente não possa usar, a gente tem que procurar usar o que é melhor, o que a gente vai estudando, vendo que é livre de parabeno, é isso, aquilo, e vai fazer uns detox pontuais para a gente poder se livrar, retirar, limpar o organismo, e aí você melhora algumas oxidações. Outra coisa é pensar nesse detox não é no detox, é fazer esse aterramento, pelo menos, se puder, 5 minutos por dia, pisar na grama, vai lá, senta na grama, pisa na terra, faça a sua oração ali, faça um pouquinho, não precisa ser toda hora, mas se você puder fazer uma vez a cada 2, 3 dias, já ajuda muito. Outra coisa é você poder tomar água de qualidade, comer uma comida anti-inflamatória. O que é isso, doutora? É evitar industrializados, é evitar as coisas que são cheias de conservantes, é evitar os óleos vegetais, são cheios de ômega 6. Nós já temos uma relação ômega 3, ômega 6 extremamente estourada. Se você come com óleo de soja, óleo de girassol, canola, nem planta para a gente saber. É uma sigla, é um negócio horroroso, muito tóxico. Mas como é que pode? Pode. As pessoas, visando dinheiro, elas são capazes de muitas coisas. Então, a canola é Canidium oil, eu não sei bem, ela é uma molécula feita da couza, e que é uma planta que os bichos nem chegam perto. E dão isso para a gente se intoxicar. E fala que é melhor do que o... E fala melhor que é soja, que é para prevenir doenças cardíacas. E isso é uma mentira. Então... e aí as pessoas levam até um choque. Será que essa doutora está falando a verdade? Porque é bem disruptivo, né? Mesmo. E essa questão dos óleos, desculpa a interrupção do seu raciocínio, mas isso? É que realmente é uma questão que cada vez mais tem se tornado preponderante, o tanto que essa parte específica, dentre várias outras, né, dos óleos de origem vegetal, tanto que eles têm se tornado inimigos verdadeiros, quase venenos, né? Porque para você extrair óleo de soja, você usa até... Oh, meu Deus, como é o nome daquele veneno bem alcalino que você joga no... Soda cáustica. Até soda cáustica para remover coisas. Então, gente... Além disso, óbvio que você vai ter muito mais conhecimento nessa parte do que eu, mas tem uma questão muito relacionada, por exemplo, aos metabolismos de hormônios, né? A parte de testosterona, por exemplo, com soja, é uma coisa que não combina de jeito nenhum. Inclusive, aqueles suquinhos de soja, que as mães acham que estão dando qualidade para o filho, você está estrogenizando uma criança. Tem casos de micropênis que não são revertidos em meninos que tomam suquinho de soja, gente. Olha como isso é sério, como isso é importante e as pessoas não falam sobre isso. Exato. Cada caso um caso, obviamente, não estou querendo generalizar aqui, mas essa questão para você que é homem, aí mulheres também, obviamente, né?
a parte de testosterona, os hormônios masculinos e soja é um negócio que de fato não combina. Não combina. Então, se sua dieta é rica em soja, você tem problema com testosterona, saiba que parte do problema, e digo parte porque obviamente o corpo é um todo e a medicina não pode ser cartesiana, parte do problema certamente pode estar vindo daí. E essa adequação dietética, além de outras coisas que a doutora vai saber direcionar muito melhor do que eu na sua consulta, certamente terá um impacto direto nessa parte de testosterona. Pois é. Então, essas são algumas coisas. Em relação a essa questão hormonal, a soja, a gente vê essa questão dos meninos e as meninas tendo puberdade precoce. Tem menina de 7 anos menstruando, gente. Olha só que... Enquanto tem aumentado o trabalho em centro de infusão, é uma coisa estarrecedora a quantidade de gente tendo que tomar medicação para frear puberdade precoce. A puberdade precoce. Absurdo. E outro problema que vem também é o hiperestrogenismo, levando as mulheres a ter uma celulite acentuada, fora o açúcar, né? Que a gente tem que tirar o açúcar, tem que tirar esses óleos, tem que comer carboidratos adequados, complexos, não essa farinha fina que nos é ofertado. Então, as mulheres com uma celulite e com agora que é essa infestação de lipedema. Isso é muito sério. Muito sério. O lipedema não tem cura. Ele é a gordura estruturada de uma forma diferente por hiperestrogenismo. E ela é uma gordura que é muito difícil de ser metabolizada, de ser retirada. Você emagrece a pessoa e o lipedema fica. Então, é muito sério, é muito importante que a gente olhe para isso. Outra coisa que também tem adoecido muitas pessoas é o uso de materiais que estão carregados de grafeno. Grafeno? Tem muita coisa com grafeno, tem umas vacinas novas que a gente tem que ter atenção pela capacidade dela de ter grafeno. Tem coisas que antigamente não havia grafeno, está tendo grafeno, não sei porquê, mas isso altera a pessoa, altera mentalmente a pessoa. Eu gosto muito de falar da parte mental, porque nós estamos extremamente adoecidos da parte mental. Em 2020, com a pandemia, houve um medo, um pânico instalado, e as pessoas não entenderam que essa baixa vibração do medo, ela adoece mais, ela faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, mais expostas a uma série de consequências. Então, a gente tem que procurar pensar, vigiar o pensamento. Quando a gente está vigiando o pensamento, a gente tem noção a hora que entra alguma coisa que não é o ideal e a gente pode remover. Então, é o viver o presente, evitar a ansiedade, né? Que é você querer antecipar as coisas, isso te deixa ansioso. Você ter a capacidade de gerir o que já aconteceu, não ficando depressivo. Então, a gente tem que procurar fazer um gerenciamento mental melhor para que a gente possa ter qualidade e possa desfrutar melhor da nossa vida. Porque se você tem um problema, seja de saúde, seja um problema mental, seja um problema de dinheiro, seja qualquer coisa, se você parar ali e fizer um stop ali naquela situação, você piora ela. Então, você tenta fazer algumas técnicas, pode ser uma yoga, pode ser uma meditação, caminhe na terra. Isso não é besteira. Bota os pés no chão, para de
se distanciar do chão, da terra, da grama, mexa em plantas, procure o pensamento positivo, escreva, faça. Inicialmente vai ser difícil, mas faça a listinha de gratidão. Olha, eu sou grata por isso, por isso, por isso. Expresse amor, que você vai melhorar das condições. Se você ficar preso na escassez, você piora. Se você ficar preso no medo, você piora. Então, respire, solte, vibre melhor, que você vai conseguir melhorar a tua saúde, a tua paz, a tua vida. Você vai ter um relaxamento e você vai poder melhorar tudo. Tudo vem a partir dessas condições. Falar é fácil, mas eu só estou fazendo indicações de caminhos. O caminho meu é difícil para mim. O seu é difícil para você, mas você pode pegar a mão de um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, para te ajudar a caminhar, que é muito importante. Então, vamos nos afastar dos medos, vamos nos afastar dos pensamentos negativos também. Lembrando que aqui na 20 Medical Offices você encontra excelentes psicólogos, psiquiatras. Muitos. Você pode encontrá-los pelo @20 Medical Offices, 20 com VINCI, 20 de Leonardo da Vinci. Certo? Muito legal. Uma coisa que eu queria falar, não vai ter escrito neste livro especificamente sobre o contato do pé com a terra, que eu já falei em um episódio para trás, que eu faço também e acho sensacional, porque você se sente reenergizado. Mas pegando o gancho do que a doutora falou, para você que está passando por alguma dificuldade, tem um livro que se chama Como se livrar das preocupações e começar a viver, que é do Dale Carnegie. O Carnegie, não sei como é que fala. Não é um livro caro. Se você quiser, existe audiobook no YouTube, de graça. Se você tiver preguiça de ler, você pode botar. São 11 horas de livro. Eu escutei esse livro inteiro, porque eu vou de São José para São Paulo dirigindo, eu ia e voltava. E assim, é muito interessante porque ele dá técnicas para você conseguir atingir exatamente o que a doutora falou, né? Botar um ponto naquilo ali e falar, poxa, há coisas que eu não vou conseguir resolver agora. O que eu posso fazer a partir daqui? Ele dá exemplos de pessoas que vão ser conhecidas do nosso dia a dia e que vão trazer para você essa coragem. Poxa, se fulano conseguiu, e eu conheço, já ouvi falar dele e tudo mais, eu consigo também. Então, como se livrar da preocupação e começar a viver? Dale Carnegie. Pode procurar no YouTube, que é bom. Ou comprar também, ajuda aí, né? o escritor. Maravilha, muito interessante. Você tinha falado sobre uma população que comia uma vez por dia. Com relação ao jejum, você tem alguma coisa para dizer? É bom, Então, eu gosto muito do jejum. É difícil de praticar, né? Porque a gente convive socialmente, é muito difícil você tanto restringir alimentos quanto praticar um jejum. Mas o jejum, seja ele espiritual, né, que muitas religiões praticam, ou ele é puramente metabólico, ele é muito importante. Porque quando você faz jejum, você você deixa algumas organelas. Isso foi prêmio Nobel em 2016, um japonês, eu não sei o nome dele. Algumas organelas das suas células que estão envelhecidas, elas vão ser fagocitadas. O que é isso? Vai haver um macrófago, que é uma célula de defesa que destrói. Obrigada. O macrófago, que é uma célula de defesa, vai lá e vai localizar essas organelas e ele vai consumir. O nome disso é autofagia. A gente vai consumir algumas organelas que estão que estão ali atrapalhando, elas não têm mais uma função adequada e na hora de um jejum você disponibiliza o organismo a fazer essa autofagia, que nos ajuda bastante, inclusive a questão da oxidação, né? É exatamente isso, é o corpo se regulando, tá? Quando você come a todo momento, você faz o contrário. Quando você come frituras, você está fazendo o contrário. Se você conseguir, se você
puder, uma técnica, uma coisa que não é uma técnica, o que eu fiz para a minha vida é, você começa a fazer uma dieta pobre em carboidratos. O carboidrato que você vai comer é o carboidrato vindo de legumes, verduras e frutas. E aí, o teu organismo, você vai sentar numa mesa, vai comer o quanto você deseja, até ser saciado. Se você fizer isso, a tua próxima refeição, ela vai... a próxima vez que você vai sentir fome, vai ser mais distante, isso depois de um tempo fazendo, ela vai ser mais distante do que uma refeição natural. E aí você vai esparçando, até que você vai esparçar a sua alimentação de caso pensado. Uhum. E aí você faz, olha, então hoje eu vou fazer um jejum de 24 horas. Faz um belo do banquete de manhã e pula o almoço, está trabalhando, aproveita, está trabalhando, está numa rotina agitada, aproveita e faz esse jejum. Aí você faz o jejum, mas você toma chá, toma água, um suco não, porque ele vai ter carboidrato, mas chá, água, isso vai te melhorar o envelhecimento. Tem gente que toma caldo de ossos, já quebra um pouquinho, mas ele já dá uma sustentação para você fazer um jejum mais prolongado ainda. Nós temos reservas, nós temos muitas reservas, para falar a verdade, e nós precisamos dar essas pausas para o nosso organismo poder se autorregular. Quando você faz isso, muitas vezes você melhora doenças autoimunes, você melhora dor de cabeça, enxaqueca, você melhora quadros inflamatórios, como rinites, sinusites, você melhora muita coisa. E aí, essa questão assim, é um pouco controversa, não é todo mundo que aceita, mas é assim que eu fiz. Melhorei de muitas coisas, não estou fazendo, preciso voltar. Tem um cara, um nefrologista, o nome dele ele é um coreano-canadense, ele mora no Canadá, é Jason Fung. Ele tem uma clínica onde as pessoas vão lá para fazer jejum. E ele tem, assim, um lastro de coisas boas, melhora, de diminuição de doenças. E as pessoas ficam lá, e aí ele que vai fazer, eu não sei, mas assim, tem história de jejum de 7 dias. E tem gente na internet que faz, e você pode acompanhar no YouTube não, no Instagram, tem gente que faz esses jejuns mais prolongados, e aí ele coloca no livro dele que quando você consegue fazer esse jejum de 7 dias uma vez ao ano, você provavelmente não terá câncer. Os marcadores podem cair todos, e se você já tem alguma coisa, você consegue ter um marcador subindo, você já consegue dar uma boa melhorada nisso. Muito interessante mesmo. É uma pena que a gente está encaminhando para o nosso final. Eu imagino que a gente conseguiria conversar aqui umas 19 horas seguidas. Sim. Mas certamente haverá oportunidade para a doutora voltar. Muito interessante. Mais uma vez, nós estamos conversando com a doutora Ana Paula Miller, que o arroba dela é @dra.anapaulamuller, com 2 L's. E você pode seguir lá no Instagram e aproveitar mais desse conteúdo maravilhoso. Como nós estamos nos encaminhando para o final, lembrando de pedir a você para curtir, compartilhar com quem você ama e gosta, lembre-se que você é nosso principal parceiro e você nos ajuda a levar conhecimento e conteúdo de qualidade para mais e mais pessoas. Vale a pena, faça isso pela gente. Chegou até aqui, num papo interessante desse, ainda não curtiu? Por favor, ajude, curta, compartilhe. Nosso papel a gente está fazendo aqui. Obrigado pela sua audiência, mas nos ajude também a levar mais conteúdo. Bom, estamos chegando ao nosso final. Eu peço à doutora para
fazer um término aí falando um pouquinho sobre você. A gente pede para fazer não mais do que 2 a 3 minutos, para que os nossos espectadores, apesar de já terem visto a grande profissional que você é, possam ter mais acesso à doutora Ana Paula, não falando só de conhecimentos adquiridos em pós-graduação, em vivência e tudo mais, mas quem é Ana Paula Miller na vida? Então, eu sou uma mulher de 53 anos que já procurei muitas coisas na vida para fazer diferença na minha vida, na dos meus filhos. Sou mãe de 2 rapazes e eu hoje busco isso. A minha maior felicidade é me engajar aqui nessa cidade maravilhosa que é São José dos Campos e poder trazer essa satisfação para o paciente, para os familiares e uma satisfação própria, porque é muito encantador você ver pacientes melhorando o seu dia a dia, podendo trazer coisas boas dessa experiência que eles têm dentro do consultório. Então, com isso, eu faço tratamentos que a maior parte deles são indolores. Procuro os canais bioquímicos para melhorar a fisiologia e utilizo de cores, sons, frequências para trazer, e aromas também, viu? Para trazer o bem-estar do meu público. E quem é o meu público? É todo mundo. Então, é isso. Eu sou uma pessoa apaixonada por curar, por trazer bem-estar. E vim para essa cidade para estar perto de São Paulo, para poder estar sempre colhendo, enriquecendo, sabe? O conhecimento, que é ali que tudo acontece. Eu quero estar perto para poder estar fazendo esse traslado e trazendo, enriquecendo a vivência do meu paciente no consultório, no dia a dia dele, podendo trazer experiências. E, gente, a fé ri das impossibilidades. É isso, é trazer o disruptivo para nos enriquecer de vida. Maravilha, excepcional, excepcional mesmo. Obrigado, viu, Marcos? Chega a arrepiar pela verdade que você transmite. Parabéns pelo que você faz. Eu geralmente leio uma frase no final de cada episódio, impactante, mas eu queria que você dissesse de novo: a fé ri das impossibilidades? A fé ri das impossibilidades. Muito bom. E é exatamente isso que a gente faz. Se está impossível, me dá a mão. Vamos ter fé aqui junto que a gente vai atravessar esse caminho. Excepcional. Muito Se a bom. gente não pode curar tudo, mas a gente melhora a percepção daquilo que está doendo. Excepcional. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Vamos encerrar aqui com essa A Fé Ri das Impossibilidades, mas para não perder a nossa, como que eu poderia falar? A nossa tradição, lerei neste livrinho aqui uma frase que certamente não superará em sabedoria essa que foi dita por você. Mas vamos lá, essa frase que vai ser lida hoje é de Georg Lichtenberg, que é um cientista alemão que viveu entre 1742 e 1799. A vida do homem se divide em 2 épocas. Durante a primeira, se deseja que a segunda chegue, e durante a segunda, deseja-se que volte a primeira. Uma pena. É isso. É bem Valeu. Isso, né? Tudo de bom. Galera, esse foi o Papo 20, um papo fenomenal, diga-se de passagem. Nossos vídeos saem todas as quintas-feiras às 20 horas. Curta, compartilhe e ajuda a gente a chegar a mais pessoas. É isso. Valeu e até a próxima. Obrigada.